Antes do tempo, antes do espaço, antes de qualquer criatura habitar os céus ou a terra, houve um som, um silêncio quebrado pela semente do orgulho. No mais alto trono do universo, Deus reinava em glória, e ao seu redor, anjos louvavam em perfeita harmonia. Mas entre eles havia um, lindo, poderoso, admirado, chamado Lúcifer, portador da luz, e naquele coração nasceu o primeiro pecado. Não foi um gesto, foi um desejo oculto, não contra homens, mas contra o próprio Deus. Essa é a história de como a perfeição foi corrompida, de como a luz se fez trevas e de como a guerra espiritual começou, muito antes do Éden. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Assim descreve o profeta Ezequiel. Lúcifer não era apenas mais um anjo, ele era o reflexo da glória celestial, um querubim ungido, estabelecido por Deus para proteger e adorar diante de seu trono. Seu brilho refletia como cristal. Seu corpo era adornado com safiras, ônix, esmeraldas, carbúnculos e ouro. Cada detalhe desenhado pelo próprio Criador. Ele caminhava entre pedras de fogo, habitava o Monte Santo de Deus. Nada faltava, nenhuma mancha, nenhum erro. Ele era perfeito, até que não foi mais. No coração daquele ser glorioso, algo mudou. O brilho que deveria apontar para Deus passou a se voltar para si mesmo. O orgulho nasceu como um sussurro. Por que não eu? Por que não o meu trono? Por que não a minha glória? O desejo cresceu, silencioso, mas destrutivo. Lúcifer não queria apenas servir, queria ser servido. Queria subir acima das estrelas. Queria ser adorado como o Altíssimo. E assim, o primeiro pecado do universo foi cometido. Não com uma espada, mas com um pensamento. No silêncio da eternidade, algo impensável foi declarado. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Assentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essas não foram apenas palavras, foram declarações de guerra. Lúcifer, o querubim da glória, já não se via como servo. Agora desejava ser soberano. O céu, onde tudo era ordem, harmonia e adoração, foi abalado por um ato de rebelião. Um coração contaminado pela ambição tentou subir onde só o Criador pode habitar. Mas o céu não comporta dois tronos. Não há espaço para dois reis. E o olhar flamejante de Deus penetrou os pensamentos do anjo caído. A rebelião não ficou restrita ao coração de Lúcifer. Ele começou a sussurrar, a persuadir, a convencer. 1/3 dos anjos criados para louvar foram seduzidos pela promessa de glória, pela ilusão de poder, pela mentira da independência. E então, houve guerra no céu. Não guerra como a conhecemos na terra, mas um confronto entre luz e trevas, entre o que é eterno e o que é corrupto, entre o Criador e sua criatura. Miguel, o arcanjo do Senhor, se levanta. Com os exércitos celestiais ao seu lado, enfrenta Lúcifer e seus seguidores. As asas da glória tremem. As vozes dos anjos ecoam como trovões. E o céu testemunha sua primeira batalha. Uma batalha que não foi apenas física, foi espiritual, foi cósmica, foi decisiva. E o rebelde não prevaleceu. Então, a guerra começou. Não entre nações, não por território, mas por tronos, por almas, por eternidade. Miguel, o príncipe dos exércitos de Deus, se levanta, e com ele, milhões de anjos guerreiros, fiéis ao Altíssimo, revestidos de luz e autoridade. Do outro lado, Lúcifer, agora chamado de dragão, de adversário, a antiga serpente, o enganador. Ele comanda os anjos que seduziu, agora corrompidos, marcados pela rebelião. O embate é cósmico. Raios de glória colidem com escuridão. Gritos de batalha ecoam pelas realidades espirituais. Não há espadas como as humanas. Há poder puro. Há vozes que estremecem dimensões. Apocalipse declara: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão,
e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas eles não prevaleceram. Não houve mais lugar para eles no céu. O céu, puro, perfeito, sagrado, não poderia tolerar a presença do orgulho. E então, o grande dragão foi lançado para fora. Junto com ele, 1/3 das estrelas do céu, os anjos que escolheram a mentira. Eles caem, como relâmpagos, como fogo que despenca sobre a criação. O céu agora está limpo, purificado da rebelião, livre da corrupção. Mas a batalha não terminou. Ela apenas mudou de cenário. Porque Lúcifer, agora Satanás, é lançado à terra, e com ele, a guerra continua. A terra se torna um novo campo de batalha, o palco onde o bem e o mal se enfrentarão, onde cada alma humana será parte dessa guerra invisível. E o conflito que começou nos céus, agora toca o coração de cada ser humano. Lúcifer, agora chamado de Satanás, já não brilha com glória. Seu rosto está marcado pela queda, mas sua ambição continua viva. Expulso do céu, ele agora anda pela terra, não como espectador, mas como adversário. Ele caminha entre as árvores do jardim, sussurra entre as sombras, observa, planeja e espera o momento certo. E então, ele vê o homem e a mulher, feitos à imagem de Deus, puros, inocentes, alvo do amor do Criador, mas também livres para escolher. Satanás, com astúcia, se aproxima. Ele não impõe, ele propõe. Ele não invade, ele insinua. Foi isso mesmo que Deus disse? A dúvida plantada, a verdade distorcida, a promessa de poder, de ser como Deus. E então, o fruto é comido. Em um instante, algo quebra. O pecado entra no mundo como uma praga invisível. A inocência se desfaz, a vergonha nasce, a comunhão se rompe, e o que começou no céu, agora contamina a terra. Adão e Eva são expulsos do Éden. O mundo, antes perfeito, agora carrega o peso da queda. Satanás sorri. Ele pensa que venceu. Mas o céu já prepara um plano. A guerra espiritual não terminou. Ela apenas mudou de campo. Agora o coração humano é o campo de batalha. Cada escolha, cada pensamento, cada vida está no centro desse conflito. O bem e o mal não estão mais distantes. Eles vivem lado a lado, dentro de nós. E a pergunta que ecoa desde o Éden ainda ressoa. Em quem você vai acreditar? Mesmo em meio à queda, mesmo com o coração humano corrompido, Deus não abandonou seu plano. A promessa veio logo após o pecado. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Foi um sussurro de esperança no meio da dor. Uma luz acesa na escuridão da humanidade. E com o passar das gerações, os profetas anunciaram. Os céus aguardaram. Até que na plenitude dos tempos, ele veio. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Ele nasceu humilde, viveu sem pecado e foi conduzido ao mesmo campo de batalha espiritual. Enfrentou o mesmo tentador e venceu com a palavra, com obediência, com santidade. Mas a vitória não seria completa sem a cruz. Ali, pendurado entre o céu e a terra, Jesus carregou o peso do pecado, suportou a vergonha, destruiu o poder da morte e venceu. Na cruz, o que parecia derrota foi triunfo. E na ressurreição, a sentença foi selada. Está consumado. O poder de Satanás foi quebrado. A serpente foi ferida de morte, mas o plano ainda se move. A história ainda caminha. E o tempo do fim está reservado. Porque embora o inimigo esteja condenado, ele ainda luta contra os filhos da luz. Mas a vitória já foi garantida. E a promessa permanece. A serpente cairá de vez. E o Rei dos Reis reinará para sempre. Satanás já está condenado. Não há trégua, não há redenção, não há saída. O seu julgamento foi selado desde a cruz, e o seu destino final está escrito com fogo. O lago de fogo e enxofre. O lugar preparado não para os homens, mas para o diabo e seus anjos. O anjo que ousou se exaltar acima do trono de Deus será lançado na mais profunda humilhação. A criatura que quis ser adorado será para sempre desprezado, torturado pela eternidade
sem alívio, sem retorno. Ele não será rei no inferno. Não terá trono, nem poder, nem glória, apenas ruína eterna. E todos os que o seguiram, todos que rejeitaram a luz, compartilharão da mesma sentença. Lúcifer, o portador da luz, será lembrado como o maior símbolo da rebelião. O eco eterno de que ninguém pode se levantar contra o Senhor dos Exércitos e permanecer de pé. A queda de Lúcifer não é apenas uma história antiga, é um alerta eterno. O orgulho, mesmo disfarçado de beleza, poder ou espiritualidade, sempre precede a ruína. A rebelião pode começar em silêncio, mas termina em destruição. Lúcifer nos lembra que nem os mais altos estão imunes, e que nenhum trono se mantém diante da soberania de Deus. Mas no meio da queda, há uma promessa. Deus não perdeu o controle. A luz ainda brilha, e o reino de Deus jamais será abalado. Jesus veio não apenas para vencer o inimigo, mas para nos convidar à luz, nos chamar à humildade, nos selar com fidelidade. A batalha ainda existe, mas a vitória já foi decretada. Agora a escolha é nossa: viver para si ou se render ao Rei, buscar glória própria ou refletir a glória de Deus, seguir a rebelião ou andar na verdade. Que o eco dessa história desperte em nós temor e também esperança, pois o Deus que lançou Lúcifer do céu é o mesmo que exalta os humildes e nos convida a reinar com ele, em luz, justiça e eternidade.